Somos todos servos de Deus. Somos todos responsáveis pela casa de Deus. Somos responsáveis pela missão espiritual, pela casa de Deus e para a edificação da casa de Deus. Nós somos responsáveis, cada um de nós. Deus deu a graça, deu a fé, Deus deu os dons. Deus capacitou eu e você para sermos fiéis a Ele. O que nós fazemos com tudo isso? Meus irmãos, uma obrigação está colocada diante de nós. Nós somos dispenseiros de Deus. E daí? Nós somos sacerdotes. Todos nós somos sacerdotes. Não confunda alguns dons que Deus colocou. Todos eles são sacerdotes. Todos nós fomos chamados para quê? Proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes não tinha misericórdia, agora nós ganhamos a misericórdia pela graça de Deus. Vocês não eram povo, agora vocês são povo de Deus. Que é a responsabilidade espiritual? É justo ouvir, obedecer, crer que aquele que deu é poderoso para fazer. Filipenses 2 vai dizer: eu produzo em você tanto querer como efetuar. Desenvolva, é a nossa responsabilidade. Deus já deu tudo. Podemos dizer assim, amados irmãos, que Deus deu a vara, deu a linha, deu o anzol, deu a minhoca, colocou a minhoca dentro do anzol e fala para mim e para você: jogue na água para pescar. O que nós temos feito? Não temos pescado nada. Porque nós estamos enterrando aquilo que Deus tem dado para nós. Cadê a responsabilidade? A graça que Deus nos dá a nós, o dom do Espírito Santo, que Deus distribui do jeito que Ele quer, de acordo com a capacidade de cada um. Deus sabe tudo isso. O que nós fazemos com tudo isso, irmãos? Mas, irmãos, quem tem vida tem a luz. A luz resplandece nas trevas. Não adianta dizer eu tenho vida. Cadê a luz? Jesus diz: vós sois a luz do mundo. O que nós fazemos com a luz? Colocamos embaixo da mesa? Olha o que a Bíblia diz: coloca lá em cima. Não para que vejam o candeeiro, mas que vejam a luz. A igreja, Apocalipse está escrito: 7 candeeiros, são as igrejas. Apocalipse 1:20, ele vai responder isso. Você tem um candeeiro, uma peça de um candeeiro, o que serve? De enfeite. Enfeite. A minha igreja é burra. Sou rico, é bastante. Eu não preciso de nada nem de Deus, eu preciso. Afinal de contas, eu não preciso de nada. E Deus vai dizer: vocês são pobres, cegos, miseráveis e nu. E olha o conselho de Deus, porque Ele ama a sua igreja. Meus irmãos, tem que responder. A nossa responsabilidade é expressar aquilo que Cristo é e aquilo que Cristo fez e aquilo que Cristo é dentro de nós. O Espírito Santo habitando em nós, Cristo habitando em nós. A responsabilidade é expressar tudo o que Cristo é e Cristo fez em nossas vidas. Como é que o mundo vai conhecer? Mas a igreja é um organismo vivo, ela é espiritual. O que a cristandade faz hoje? Usa a posição para ser responsável. Você está entendendo? Você tem uma posição na Assembleia, então você que é o responsável. Você tem uma posição, você tem a responsabilidade de visitar, de orar, de evangelizar, você é o responsável. Porque a igreja tornou-se uma coisa sem ser organismo. Você está entendendo, meus irmãos? A nossa posição está em Cristo.
nós somos responsáveis diante de Cristo. Claro que Deus dá os dons, claro, mas cada um vai responder dentro de Deus. Se Deus deu 1, deu 5, deu 10, não importa. Todos nós somos responsáveis. Portanto, na igreja a responsabilidade é espiritual, não é posicional, no sentido cargo. Você está entendendo? Você lembra a igreja de 1 Coríntios? A Bíblia diz que eles tinham todos os dons. Mas cadê o caráter de Cristo? Cadê o caráter de Jesus? Cadê a luz que resplandece nas trevas? É algo que Deus deu, não é um homem, mas por Deus, que é de acordo com o dom e a graça que Ele concede a mim e a você. É verdade que na estrutura há anciãos, diáconos, diaconisa, líderes na igreja, claro que há. Mas, meu amado irmão, vamos ler o que a Bíblia diz? Efésios capítulo 4. Com toda a reverência e carinho, eu já fui fazer a palavra de Deus em igreja assim, onde você tem sentam 10 a 15 anciãos, fica se sentado lá atrás, tudo gravatado. Eles sentam, eles ficam sentados e o povo lá. Você está vendo, amados irmãos? A hora que eles deviam estar sentados, ouvindo, mas eles não descem. Posição humana não substitui a posição espiritual em Cristo Jesus. Infelizmente, isso é uma realidade. Olha o que ele diz assim, 11. E ele mesmo concedeu os um para apóstolo, é ele que concede. Eu resolvi que agora vou ser um pastor, eu vou fazer um curso de teologia, eu vou ter um diploma, agora vou ser um pastor. Irmãos, você pode não gostar disso, é bíblico, irmãos. Sabe de onde que saíram os líderes? Dentro das assembleias. Através da sua vida de responsabilidade, através do testemunho, Deus ia chamando. Você está entendendo? Vamos escolher diáconos. Que diácono nós vamos escolher? Não, ele prega bem. Não, ele tem conhecimento da Bíblia pra caramba. É um cara espetacular. Ele é carismático. Esse é um bom diácono. Não. Escolha um homem cheio do Espírito Santo e cheio de sabedoria. Isso é espiritual, irmãos. O resto, cristandade. Olha o que ele diz. Ele mesmo, apóstolo, outros profetas, outros evangelistas e outros pastores e mestres. Agora presta atenção aqui. Para quê? Em vistas, é para quê? Qual o propósito? Por que Deus colocou esses ministérios? Ministério de serviço. Todos nós aqui temos ministério. Quando a pessoa coloca aqui é ministério do Belém, ministério, ele nem sabe o que ele está falando. Ministério é serviço. Eu já falei aqui para os irmãos, esse termo ministério, sabe de onde veio? Sabe aqueles navios que tinham os escravos que remavam embaixo? Eles eram chamados de ministros. Hoje não, o ministro está aqui em cima. Olha a instituição que fez. Preste atenção. Olha o que está dizendo aqui. Para que Deus levantou esses ministérios? Para quê? Tem um propósito. Para encher o povo de conhecimento. Olha aqui. Com vistas ao aperfeiçoamento. Essa palavra é equipar. Equipar. Aperfeiçoamento dos santos para desempenho do seu serviço. Serviço de quem? Dos santos. Está vendo, meus irmãos? Então nós temos assim na igreja católica, é uma pirâmide. E na igreja evangélica no geral, uma pirâmide.
Isso é bíblico? Não. Claro que tem anciãos, tem pastores, tem evangelistas, tem tudo isso aí. Meu amado irmão, nós vamos dizer quem serve. Quem é servo? E ele diz: aperfeiçoamento para a edificação do corpo de Cristo. Então equipa os santos para que os santos exerçam as suas funções, as suas responsabilidades, e edifique o corpo de Cristo. E olha aqui a continuação: até quando Isaías ouve? Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Você está entendendo para que equipa? Amados irmãos, essas posições são resultado de uma vida espiritual, uma vida com Cristo, uma vida de testemunho. Não é a posição que o homem coloca, mas a posição que ele tem em Cristo, e vive essa responsabilidade diante da posição que Deus colocou. Lembre-se que responsabilidade espiritual não é uma posição, responsabilidade espiritual é uma vida, é a vida de Cristo. Somos responsáveis. É uma questão de espiritualidade, não é uma questão de posição ou talento natural. Nós não fazemos isso, irmãos. Aquele cara lá vai fazer uma coisa que aquele cara toca bem, canta bem, vamos pôr ele direto no louvor, pô. Isso é natural. Isso é natural. Aqui, graças a Deus, nós damos graças a Deus por esses irmãos preciosos. Você sabe o local que dá mais problema nas assembleias? O grupo. Porque toca bem. Então traga um músico do mundo aí. Isso não é igreja, irmãos. As coisas de Deus são espirituais, se discernem espiritualmente, são responsabilidades celestiais, é diante de Deus. A igreja não é o que nós pensamos, a igreja é aquilo que Cristo é. Isso é igreja, o que Cristo é. Responsabilidade pela casa de Deus, a edificação do corpo de Cristo. Quantas responsabilidades, meus irmãos, não vou ler lá para você. O Senhor está edificando a sua casa com pedras vivas que sou eu e você. Ele vai pegar, aquele lá é um talento espetacular, vou pôr aqui, vou construir. Não, irmãos, são pedras vivas, pedras renascidas, que nasceram de novo. Porque se você não nascer de novo, você não pode ver. Você está cego, você não pode ver o reino de Deus. Nós trocamos, irmãos, as coisas espirituais pelo natural. Trocamos as coisas espirituais pelo intelectual. E vai falar isso. Vocês comungaram. Não fique preocupado com as pessoas. Preocupe diante de Deus. O que Deus quer para uma assembleia. Essa assembleia não é perfeita. A partir de mim. Mas, meu amado irmão, nós queremos. Ansiamos por ter um dia dele, a glória de Deus enchendo esse lugar. Cristo é essa pedra viva, mas responsabilidade uns com os outros. Não vou entrar em detalhes. Uns com os outros, para você guardar isso daí, você estudar. Nós somos responsáveis. Não seja que ele cair. Não sou responsável pelo meu irmão? Não, você é responsável. Ontem o irmão acabou de ler aqui. Sustentar os mais fracos, os desanimados. Está lá, 1 Tessalonicenses 5, versículo 17, 16. Pode ler depois lá. Nós somos responsáveis. O que nós fazemos com os mais fracos? Está vendo? Porque ele está fraco. Está abandonando a fé. Diz que é cristão. Olha o que está fazendo. Diz que nasceu de novo. Olha o que está fazendo. Mas, irmãos,
é diferente. O que você coloca na edificação da casa de Deus? Ouro, prata, pedras preciosas, ouro, palha, feno e madeira. Palha é a obra do homem, feno é a glória do homem. Alguém pode até, eu estou falando que sou melhor, absolutamente nada, mas meu amado irmão, o irmão chegou aqui, é algo precioso no nosso coração. Ah, vendo isso aqui é tal, fez isso. Não, irmão, não existe isso não. Isso é glória do homem, é palha. Madeira é a natureza corrompida do homem. Como é que nós vamos edificar a casa de Deus com madeira? Vou edificar com palha, que é obra do homem, não obra do Espírito Santo, que usa eu e você como cooperadores de Deus. Deus dá a planta, deu o modelo do tabernáculo, deu o modelo para Moisés, o modelo do tabernáculo, deu o modelo para Davi sobre o templo. Ele é o arquiteto de tudo. Ele, amados irmãos, é o Senhor de tudo. O modelo está na mão dele. O que nós vamos fazer? Responder com obediência àquilo que Deus mandou fazer. Mas com obediência através do amor. O amor, meus irmãos, depende do Senhor. O amor vê a sua própria incapacidade. É uma vida de dependência, de renúncia, de entrega. Não existe, irmãos. A gente quer falar das pessoas, presta atenção, não existe. Seguir a Jesus, Deus tem um caminho. Faça isso. Amados irmãos, primeiro, se você não nascer de novo, você não pode ver e entrar no reino de Deus. Segundo, se você não tomar a sua cruz dia a dia, você não pode seguir Jesus. Mas para isso tem que negar a si mesmo. Mas não, negar a mim, absolutamente não. Eu prefiro ficar com a religião, com o exterior da religião. Não, irmãos. A religião faz uma reforma nas pessoas, mas Jesus dá novo nascimento, regeneração, uma nova criação. Confunda as coisas. Se você edifica essa casa espiritual com o seu velho homem, amados irmãos, é derrota total. Com o seu homem natural, com a sua energia natural, você está destruindo a casa de Deus, porque todo o poder vem de Deus. Ninguém pode dizer: eu estou fazendo isso, eu construí isso, eu fiz isso. Não, foi a graça de Deus que me usou, e foi a graça de Deus que me usou isso. Você está entendendo, irmãos? O homem que glória para si, eu e você, nós lutamos com uma coisa que chama-se orgulho. Olha Salmo 19, Davi falando, depois você lê no final lá. Responsabilidade como sacerdotes, amados irmãos. O sacerdote ele tem que seguir todas as normas que Deus deu. Se ele errasse uma norma, ele seria fulminado. Olha, aqueles dois sacerdotes foram diante de Deus com um fogo estranho, foram eliminados. Porque nós estamos tocando aquilo que Deus disse para Moisés: Moisés, aqui é um terreno celestial, se tira a sandália dos seus pés. Está entrando no terreno santo. Somos responsáveis pela edificação da casa de Deus e uns com os outros. Não podemos ser independentes e somente por nós mesmos. Não podemos. Não existe isso. Nessa casa somos sacerdócio santo, devemos servir nessa casa, devemos oferecer adoração a Deus nessa casa, nós devemos ter intercessão, lavar os pés uns dos outros. Mas isso, irmãos, quão distante nós estamos, porque nós estamos impregnados de congresso, conferência, sem realidade espiritual. Cadê a realidade espiritual? Devemos cuidar dos outros. Eu e você devemos falar com Samuel: fala, Senhor, com o teu servo.
Assim. Responsabilidade como membros uns dos outros. Está lá em Efésios capítulo 4. Depois você lê lá, todinho. O capítulo 4 vai falar da vida da igreja. Não somos apenas uma casa espiritual, mas irmãos, para sermos edificados. Não somos apenas um sacerdócio santo que deve atuar junto, mas somos um corpo, uma família, uma igreja, uma noiva. Deus só tem um. A igreja devia só ter um. O dia que a igreja tiver realidade espiritual do monte da transfiguração, você sabe lá o texto, e Deus vai dizer: este é meu filho amado, a ele ouvi. Hebreus 1 vai dizendo: havendo Deus outrora falado de vários modos, várias maneiras aos pais através dos profetas, hoje fala do quê? O Filho. E quando acabou tudo, o que eles viram? Só Jesus. Você está vendo o pregador? Então você não viu Jesus. Isso quer ver? A igreja é uma coisa só. Responsabilidade uns com os outros, viver em amor, esse é o básico de tudo. Viver unidade em amor, viver em diversidade. Não somos todos iguais. Não existe um uniforme igual para todo mundo. Não, irmãos. Há uma diversidade. Se você ler Efésios 4, vai dizer: viver para a maturidade espiritual, meus irmãos, um crescimento espiritual. Todo membro do corpo é essencial. A sua unha é essencial. Tira a sua unha e vai andar. Tira o seu dedinho e vai andar. E sabe o que a Bíblia diz? Nós devemos dar maior honra para isso. O que nós damos maior honra? Uma inversão que Jesus ensinou. É uma inversão. Você está entendendo, irmãos? É para você avaliar, analisar biblicamente, em casa, conferir, ser bereano. Presta atenção, aquele texto bereano é para você ver se está pregando certo ou errado. Se aquilo que foi dito é verdade. É para isso que está o texto. Leia lá. Se você não quer responsabilidade, não tenha vida. Porque se, a partir do momento que você nasceu de novo, olha o que diz Efésios capítulo 1, 2, versículo 10, que diz: nós somos feitura de Deus para as boas obras, que Ele de antemão preparou para mim e para você. Paulo vai dizer assim: rogo-vos, pois irmãos, olha só, eu prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno do seu chamamento, da sua vocação. Andem, é um progresso, é uma dinâmica. O povo de Deus deve andar. Andar como? Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, com os pés na palavra de Deus, o coração na palavra de Deus, as mãos na palavra de Deus, os olhos na palavra de Deus, os ouvidos na palavra de Deus. É triste nós chegarmos para dizer para as pessoas que são responsáveis. É triste. Porque se você tem vida, você é responsável. Algum aspecto você é responsável. Oswaldo, mas eu não seja um intercessor, uma intercessora. Tem tantos dons que Deus deu. Deus deu responsabilidade para mim e para você. Você pega o quadrado do qual daqui, das minas, dos talentos, do servo. O que nós estamos vendo? O que Deus vai dizer para mim e para você? Servo bom e fiel. Fosse fiel um pouco, muito te darei. A maior recomendação maravilhosa para os seus filhos. Deus dizendo: servo bom e fiel. Você fosse fiel. Você foi fiel ao seu chamado. O chamado nosso, irmão, o chamado é celestial. Não é terreno. É o céu na terra.
Deus deixou assim, para quê? É o céu na terra. Responsabilidade decide a minha vida, meu compromisso, e decide quanto eu amo o meu Senhor. Se amo o meu Senhor, somos responsáveis. Compartilhamos essas 3 palavras, amados irmãos, que falam da responsabilidade e não falam da salvação. Todos eles são servos. Está falando da responsabilidade. Estuda o texto, leia o texto. E finalmente, meus irmãos, essa primeira parte, nós vamos ser julgados. Você acha que vai ser julgado? Eu não estou julgado para condenação, porque já não há possibilidade de sermos condenados, porque a lei do Espírito da vida venceu a lei do Espírito da morte em Cristo Jesus. Mas nós fomos julgados para galardão. Olha o que a Bíblia diz, irmãos. 2 Coríntios. Olha aqui. Vamos começar com 1 Coríntios. Depois nós vamos fazer uma pausa. Te garanto que a segunda parte vai ser mais breve. Capítulo 3. Lembre-se que nós somos cooperadores de Deus. Eu que fiz tudo isso. Nós somos assim. Eu que fiz. Está vendo, Robson? Eu que fiz isso daí. Você está entendendo, Robson? Eu que converti você, Robson. Miserável. Somos servos, ainda servos inúteis. Queremos voltar a glória para nós. Claro que Deus usa. E Deus vai levar para galardão. Não tenha dúvida nenhuma. Sem glória. Sem glória. Olha o que ele diz aqui. Vou começar por 8. Ora, o que planta e o que rega são um. Somos nós. Responsabilidade. Segundo o seu próprio trabalho, responsabilidade. Por quê? Aí diz assim: cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho, porque de Deus somos cooperadores, são lavoura de Deus, edifício do Deus sois vós. Agora ele vai dizer: segundo a graça de Deus que me foi dada. É a graça. Você tem vida? Você tem a graça, fé, e Deus dá para você dom. Só um parênteses, tem um médico, eu opero com ele, de vez em quando, e ele falou assim: nossa, eu fui em São Paulo, numa igreja no Alphaville, eu sei qual que é, não vou dizer qual que é, mas no Alphaville é enorme, é coisa assim, é fantástica. Aí eu falei: então, eu gostei demais, vou lá, vou voltar lá, vou levar minha família, tudo maravilhoso. Eu cheguei para ele e falei assim: então, daí o que você viu lá? O que aconteceu lá? Olha, você tem uma banda, todos profissionais. Tocam que você não tem ideia. Os cantores, todos profissionais. Aí eu falei: tem uma organização fantástica. Eu perguntei para ele: você ouviu falar de Cristo? Você ouviu falar da cruz? Não. Não ouviu. Estão vendo, irmãos? Está edificando palha e feno com madeira. Deus vai julgando. Eu e você. E diz assim: o fundamento com prudente, sábio construtor, e o outro edifica sobre ele. É pedrinhas, nós estudamos ontem sobre as pedras. Como era que era construído o templo? As pedras eram lá no pedreiro, eram talhadas de acordo com um modelo. Deus está talhando a minha vida e sua de acordo com um modelo, que é Cristo. E ele diz assim: porém cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, que é Cristo Jesus. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, Deus se tornará a obra de cada um, manifestará a obra de cada um, pois o dia demonstrará. Que dia? O tribunal de Cristo. Porque
está sendo revelado pelo fogo, o qual seja a obra de cada um, o próprio fogo aprovará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Edificou sobre com o quê? Ouro, prata e pedras preciosas. E o resto? Vai ser queimado. Vamos para 2 Coríntios. Vamos lá, 2 Coríntios, capítulo 5. 2 Coríntios, capítulo 5. Olha que a Bíblia diz aqui. Porque importa que todos, versículo 10. Porque importa que todos nós compareçamos diante do tribunal de Cristo. Presta atenção, não é diante do trono branco de Deus. Somos salvos pela graça de Deus. Cremos fielmente, aquele que é salvo eternamente, amados irmãos. Mas quem é salvo dá fruto da sua salvação. Porque se não houver fruto, amados irmãos, onde está a vida de Cristo, o amor de Cristo, a luz de Cristo, a presença do Espírito Santo? Para que cada um receba segundo o bem e o mal que tiver feito por meio do corpo. Esse é o tribunal de Deus. Amados irmãos, todos nós vamos lá. Todos nós. Vamos lá no tribunal de Cristo. E o que nós fazemos com nossa responsabilidade? Acabamos de ler aqueles 3 parágrafos. Precisamos viver diariamente na luz do julgamento do trono de Deus. Não é das pessoas. Conhecendo a nossa responsabilidade, irmãos. Cumprindo a nossa responsabilidade. Como que nós cumprimos? Retendo firmemente o cabeça que é Cristo. Cumprimos de acordo com a medida da fé. Cumprimos, amados irmãos, conhecendo a vontade de Deus para nossas vidas. Como é que eu conheço a vontade de Deus? Está aqui. Só isso, amados irmãos? Há um trono. Precisamos conhecer a mente de Deus e não depois conhecermos a mente de Deus, vivermos, aplicarmos, edificarmos sobre a mente de Deus. O que Deus quer? Nós fazemos tanta coisa na Assembleia, então inclusive eu, sem consultar Deus. Depois a gente vai agora atrás de estrada, que nós fazemos. Nós fazemos. Quando Deus age, não há confusão, há edificação. Aí quando o homem age, é uma tragédia. Uma tragédia. É preciso entender e viver a nossa responsabilidade diante de Deus e dos nossos irmãos. É interessante que Filipenses 2,5 diz assim: tenha em vós a mesma mente que houve em Cristo Jesus. Se você for ver a mente, você vai cair de costa. Qual é a mente? Esvaziar. Deus não enche potes cheios de cimento, de arrogância, grande conhecimento bíblico, sem realidade espiritual. Deus não enche. Irmãos, nós somos vasos de barro, quando a excelência do poder está em nós. É Deus, é a presença do Espírito Santo. Nós somos vasos de barro. Esse barro precisa ser quebrado. Há um trono de julgamento, meus irmãos, de Cristo. Há um reino vindouro. E há uma eternidade. O que nós estamos fazendo? Princípio de responsabilidade da vida cristã. Sujeição e quebrantamento. Segundo, comunhão com Deus, comunhão com os irmãos. Não é que pensamos igual, irmãos, mas nós temos o Senhor único, Jesus Cristo. Serviço, dependência, e de tudo isso daí, o tratamento da cruz. Esse daqui, sinto muito, irmãos, com vários livros, esse ponto dificilmente é tocado, o trabalho da cruz. Fala da
cruz de Cristo que me salvou. E a minha cruz que vai me salvando de mim mesmo. É claro isso. Cremos que nós estamos em Cristo, somos salvos. Cristo em nós, conformados à imagem e semelhança de Jesus, do Espírito Santo. Que Deus, amados irmãos, esclareça o meu coração e o seu, irmãos. A igreja é tão preciosa. Se olha no coração do Pai, tem um filho, mas no coração do Filho está amada a igreja dele. Eu entreguei por ela, eu amei, eu entreguei por ela. Eu comprei ela com o meu preço, do meu sangue. Eu amo a minha igreja. Ele ama tanto a sua igreja, que Apocalipse, ele está no meio da igreja. Só que lá ele está fazendo o que, amados irmãos? Julgando e orientando a sua igreja naquilo que não é de Cristo e daquilo que é de Cristo. Que Deus seja louvado e agradecido. Graças a Deus a todos. Os irmãos podem ter 20 minutos.